Agora, se você olhar também para o texto de Deuteronômio, capítulo 16, Deuteronômio, capítulo 16, é um texto que também fala sobre as ordens que Deus deu a Moisés para a celebração da festa dos tabernáculos. E eu vou ler com você agora, e eu quero que você preste bastante atenção em cada detalhe dessas ordenanças que Deus deu a Moisés para a celebração dessa festa. Deuteronômio capítulo 16, dos versículos 13 até o versículo 17, nós vamos ler. Versículo 13 diz assim: a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Presta bastante atenção primeiro nesse versículo 13. A festa dos tabernáculos, ela só deveria ser celebrada quando os israelitas colhessem os frutos da eira e do lagar. E eu sei muito bem que você sabe que o fruto que se recolhe na eira é o trigo, e o fruto que se recolhe no lagar são as uvas. A festa do tabernáculo, a festa dos tabernáculos só seriam celebradas após a colheita do trigo e das uvas. E guarda bem essa informação aqui, queridos, porque nós vamos ver isso acontecendo no final dos tempos. Somente quando Deus colher o trigo, a igreja, e quando Deus colher as uvas e pisar essas uvas no lagar, na ira de Deus, aí sim, essa terra verá a celebração da festa dos tabernáculos, o início do reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando falamos a respeito dessa festa dos tabernáculos, nós estamos falando sobre o reino milenar de Jesus Cristo. Eirado ou eira, local de malhar o trigo, e lagar, local de pisar as uvas. Agora, nós vamos ver, queridos, esta figura acontecendo. Eu acabei de ler um texto de Deuteronômio para você, agora você vai ver a realidade dessa mesma figura. As sombras em Deuteronômio e agora a realidade sendo contada em Apocalipse. Vai lá comigo. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, dos versículos 14 ao 20. Presta bastante atenção, esse é um texto bem conhecido, mas algumas pessoas não conseguem situar os acontecimentos desse texto porque essas pessoas não entendem o que significa as sombras. A festa dos tabernáculos só vai acontecer, Jesus Cristo só começará a reinar nessa terra quando ele colher o trigo, quando ele recolher a sua igreja e quando as nações sofrerem com a ira do Cordeiro. Quando o Cordeiro estiver pisando as nações no lagar de sua ira. Versículo 14 de Apocalipse 20 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre as nuvens passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Primeiro, queridos, nós estamos vendo aqui os acontecimentos no momento em que a igreja é arrebatada. Deus estará ceifando essa terra, arrebatando a igreja. Para quê, queridos? Para que essa igreja, os seus eleitos, os seus selados, sejam glorificados. Quando nós falamos da colheita do trigo, nós estamos falando do momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo dará ordem aos anjos para que esses anjos recolham dos 4 cantos da terra todos aqueles que são escolhidos do Senhor. O trigo representa a igreja. É por isso que nós vamos ver a fala de Jesus dizendo para os discípulos: olha, a seara já está pronta e os campos já estão com seus frutos amadurecidos. A seara já está pronta. O que isso significa, queridos? Que nós precisamos lançar a semente, né? Os campos já estão prontos para o lançamento da semente, para que nasça novos frutos, para que haja novos convertidos, porque vai chegar o momento em que vai acontecer essa ceifa. Nós vamos ver Jesus falando a respeito de que esta seara é muito grande e precisam de mais trabalhadores. Por quê, queridos? Porque essa terra que nós vivemos hoje é uma terra que nós temos que lançar a semente, que é a palavra, para que Jesus Cristo cele aqueles que vão receber essa palavra. E no final dos tempos, Jesus estará colhendo o fruto da terra, os eleitos, que é o trigo. Agora,
Presta bastante atenção aqui, porque eu vou ler a segunda parte, agora Apocalipse 20, a partir do versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, nós estamos vendo aqui esta figura de que a videira da terra já estava preparada para que Jesus venha vindimar esta videira. Queridos, nós vemos aqui o julgamento que Deus, o julgamento que Jesus promoverá no final dos tempos. Jesus Cristo volta, arrebata a igreja, recolhe todos os seus selados, esse é o trigo que foi ceifado da terra. Mas quando esse texto fala a respeito de uma videira, das uvas sendo colhidas e lançadas no lagar para que o cordeiro pise nessas uvas, ele está falando sobre a ira de Deus que recairá sobre todos aqueles que colocarão a marca da besta, sobre todos aqueles que se aliarão à besta, sobre a guerra, sobre a batalha de Gog e Magog, quando as nações serão reunidas no vale da decisão, serão lançadas nesse vale e o próprio Deus, o próprio Cordeiro, o próprio Jesus vem aqui para essa terra promover toda essa matança. E eu sei que choca um pouquinho, queridos, essa minha fala, mas na realidade nós estamos há 2000 anos falando do amor de Deus e de tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós estamos mostrando, a igreja de Jesus Cristo, todos nós estamos falando das maravilhas de Deus e do anúncio de Deus às gerações, e mesmo assim, muitas pessoas, muitas nações no final dos tempos se colocarão como inimigas de Deus. E o próprio Deus estará pisando essas nações no lagar de sua ira. Agora, quando você olha para essa festa dos tabernáculos, nós precisamos entender, queridos, a festa dos tabernáculos representa o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós falamos do início do reino milenar, nós precisamos entender que o reino milenar, ele só vai começar quando Jesus Cristo recolher o seu trigo, a sua igreja, e quando Jesus Cristo pisar as nações no lagar de sua ira. Como eu acabei de falar, a festa dos tabernáculos só poderia ser celebrada após da colheita do trigo e da uva. E é por isso que nós vemos, de uma maneira até assustadora, como as sombras indicam perfeitamente as realidades. E nós vamos ver essa figura do trigo em Mateus capítulo 13. Eu vou deixar aqui a referência, não vou ler o texto para esse vídeo não ficar ainda maior, mas leia lá para você ver como Jesus fala a respeito do trigo, do joio, e como no final dos tempos, Deus fará a diferença no momento em que ele estiver recolhendo esse trigo. Agora, ainda falando sobre o cordeiro pisando o lagar, o cordeiro pisando as nações inimigas no lagar de sua ira, e isso está sendo falado há gerações, há milênios. Inclusive, nós vemos o próprio profeta Isaías falando a respeito. Isaías capítulo 63, vamos ler dos versículos 1 a 6 e presta atenção, porque aqui Isaías, antes da revelação do livro de Apocalipse, Isaías já falava a respeito da ira do cordeiro. Versículo 1 diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Queridos, ele já vem de Bosra, e ele já vem de Bosra, e ele já vem de Edom. E ele já vem com as suas vestes de vivas cores, e presta atenção nas características, porque ele já vem de uma região onde ele já pisou o lagar, ele já pisou as nações no lagar de sua ira. Ele vem, e nós vemos que a Bíblia nos dá as localizações mostrando aonde as nações inimigas estarão. E é muito lindo você ver isso, querido. É óbvio que nós sabemos que as palavras, os nomes das cidades são nomes antigos, mas se você fizer uma pesquisa a respeito de Edom, de Bosra, você vai saber onde será o epicentro
no momento em que o Cordeiro estará pisando as nações no lagar de sua ira. Versículo 2. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, e as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Você consegue ver aqui a similaridade com o texto de Apocalipse? Deus está avisando as gerações que ele virá a essa terra para pisar as nações inimigas no lagar de sua ira. Nações que fizeram maldades, que estão contribuindo para a destruição de sua criação. Nações que colocaram a marca da besta, nações que foram ferramentas na mão do anticristo e ferramentas na mão do grande dragão vermelho, nações que negaram a palavra de Deus. Isso estará acontecendo. Por quê? Olha o versículo 4. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Queridos, quando que é o ano dos meus redimidos? É justamente o ano aceitável do Senhor. A festa dos tabernáculos, o reino milenar de Jesus Cristo, o ano dos redimidos, o ano aceitável do Senhor, não pode começar enquanto Deus não recolher o trigo, não recolher a sua igreja, enquanto Deus não pisar as nações no lagar de sua ira. É chamado de o grande e terrível dia do Senhor, a vingança do nosso Deus. Olha o versículo 5. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por toda a terra o seu sangue. É até um cenário assustador, queridos. Como eu li no texto anterior de Apocalipse, será uma matança tamanha, será um momento de muita tristeza entre as nações, porque o texto chega a dizer que o sangue subirá até os freios do cavalo, de tanto sangue derramado que acontecerá neste tempo. Deus está há 2000 anos anunciando o seu amor e a sua justiça. E muitas nações vão negar esse amor, vão negar essa justiça e vão decidir servir aqueles que são inimigos de Deus. E esses sofrerão com a ira de Deus quando Jesus Cristo voltar e colher o seu trigo, e em seguida estará pisando essas nações no lagar de sua ira.